Bom fim de semana a todos e todas. Hoje eu quero gravar o meu vídeo semanal falando sobre o Louvre. Já fiz um vídeo introdutório explicando as dificuldades para falar sobre determinados temas. O Louvre é um museu imenso, talvez o maior do mundo, um dos mais belos. Centenas de milhares de obras, talvez tenha. Não vou falar números corretos, quem quiser pode procurar ver o guia do Louvre ou ver na internet hoje em dia, que vai conhecer muito mais do que tudo que eu vou falar aqui. Mas eu quero destacar uma coisa: é um museu muito lindo, impossível de conhecer com uma visita, é enorme, e conhecê-lo realmente implicaria talvez anos e anos de estudo, de especialização. Inclusive pelo fato de que ele tem seções diversas, seções egípcias, seções de arte grega, romana, do Oriente, de outros países do Oriente, e as obras de arte religiosas e sobre a nobreza europeia e a nobreza francesa. Me chamou a atenção que o Louvre é um museu que não se dedica aos pintores de Paris, aqueles da época do começo do século passado. Não tem muita coisa sobre a Revolução Francesa, sobre a luta dos franceses pela liberdade. Pelo contrário, a parte francesa dele se caracteriza pelas obras religiosas, que supostamente a maior parte deles foram espoliadas dos locais religiosos durante a Revolução Francesa. Posteriormente parece que foi devolvidos ou houve indenização. E documentação sobre a nobreza francesa. Achei meio chato essas obras assim. Mas chama atenção a seção dedicada às obras egípcias. Não sei se você sabe, Napoleão invadiu o Egito e a França teve várias colônias na África, no Oriente Médio. E as obras que tem desses países são enormes em quantidade e inclusive em dimensão. Existe obelisco de toneladas que estão ali, não sei como é que eles foram trazidos dos países de origem para a França. Deve ter sido uma tarefa muito difícil trazer isso. Primeiro, né, a permissão dos países colonizados em deixar que suas obras fossem trazidas, inclusive centenas de mausoléus e de múmias, que eram até recentemente expostas. Parece que agora já não são expostas, e seria interessante conhecer por que as múmias não foram expostas e como foram devolvidas aos países de origem ou não. Esse eu ainda não tenho revisão disso. Mas existem centenas de mausoléus lá em exposição, obras dos reis, da cultura egípcia, sumérios, obras que vieram da Síria, do Iraque. Isso mostra como no Oriente é natural esse ódio, né, aos exploradores e espoliadores europeus. Isso explica muita coisa. Mas não é só... Pois é, vendo no guia do Louvre, a gente vê que a maior parte dessas obras está colocada como aquisição durante tal período. Algumas têm como colocada como espólio, outras estão colocadas como obtidas, né, durante determinado tempo. Mas eu me pergunto, como foram realmente conseguidas essas obras? Como foi feito esse acervo tão gigantesco e importante, né, e tão caro, tão rico? Imagino como os egípcios devem ter ficado contentes com a exumação e transporte das urnas funerárias de seus reis para a Europa, centenas delas. Imagino como os gregos ficaram contentes também com as obras de arte que foram retiradas da Grécia. Os romanos, os italianos também. Isso sem contar
de quem foram compradas as obras posteriormente ou como foram compradas. Seguramente uma parte delas foi indenização posterior ou acordos que a França fez com setores das elites desses países, das elites colaboracionistas, que legalizaram a extração dessas riquezas. A história da Europa é muito interessante, a história do mundo. Hoje, a Europa cria barreiras para a migração dos refugiados dos países que eles destruíram. É como se fosse uma onda. Eles tiveram expansão durante 500 anos, desde antes dos anos de 1500, e foram como uma praga destruindo todo mundo, inclusive a natureza, e dominando outras civilizações, não reconhecendo as civilizações. E agora, o mundo em convulsão volta. Os países expulsam parte das suas populações sobrantes, que não têm como viver, culturas que foram quebradas, rompidas, e que não permitem mais uma vida estável para suas populações, que têm de migrar desesperadamente. O caso do Afeganistão é sintomático. Hoje, a Europa se prepara para se defender das levas e levas de imigrantes que chegam em suas fronteiras, arriscam as vidas, são praticamente detidas e assassinadas nos mares, barcos afundados. A história está muito mal contada. Falar de improviso tem essas coisas. Eu pensava falar sobre a arte e comecei a me enveredar pela questão política. E o Louvre é um exemplo disso. O Louvre é um exemplo da posição das potências mundiais europeias, dominando, expoliando, saqueando e destruindo as riquezas que foram criadas por distintas culturas. Não é impossível, por mais que eles tentem, mostrar que essas obras foram pagas e que foram indenizados os países que sofreram esses espólios. E a história ainda não foi contada. A história ainda não foi contada direito. Espero que a humanidade tenha tempo de contar a história, que a América tenha tempo de contar a história, que os peles vermelhas na América do Norte tenham condição de contar a sua história, que seja contada a verdadeira história. Que os indígenas brasileiros também ainda tenham condição de sobreviver e contar suas histórias e recuperar suas culturas. E que os incas, maias, astecas, toltecas, mixtecas, os mapuches, meu Deus do céu, tanta coisa, né? Tenham também condição de contar as suas histórias de como sobreviveram ou como foram dizimados, a maior parte deles. Vamos ficar com essa reflexão e pensar no mundo em transformação e como é necessário passar a limpo esse mundo e ter um verdadeiro museu em algum país que retrate a verdadeira história da humanidade, com toda a sua beleza e com toda a sua crueldade. Muito obrigado.